seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Sabe, irmãos, eu sou crente já tem um tempinho. E quando eu me converti, estavam começando aqui no Rio de Janeiro as comunidades. Comunidade Zona Sul, comunidade de Nilópolis. E em algumas igrejas tradicionais estavam começando a ter instrumentos como esses na igreja. E alguns eram muito radicalmente contra aquilo. E outros não. Mas o fato é que a igreja foi criando artifícios, promovendo coisas para atrair mais as pessoas. Chegaram os ar-condicionados, a igreja foi ficando confortável, investimos em iluminação e as coisas foram avançando e está tudo bem. Só que o que nós não podemos permitir ou deixar-nos, não é engano a palavra, mas deixarmos distrair com essas coisas e esquecer da essência, da adoração ao Senhor. Porque, irmãos, eu lembro de, assim convertido, de reuniões de oração, de reuniões de louvores, que eu ia em casa de pessoas, em cultos, em lugares tão distantes. E Deus se movia e se manifestava de forma tão poderosa ali. E não tinha ar-condicionado, mal tinha um ventilador, um pandeiro talvez. Mas a unção estava ali presente. Por quê? Por conta do desejo da comunhão com o Senhor. E o tema desse mês é a respeito de comunhão, e eu quero chamar a sua atenção para a comunhão com o Senhor. Porque, irmãos, como eu disse no início, nós somos privilegiados. Nós somos privilegiados. Por quê? Porque vivemos numa dispensação onde cada um de nós, onde quer que estejamos, nós podemos erguer a nossa voz e louvar ao Senhor. Não como um Deus distante, mas poder chamar Pai. Aqueles que estão em Cristo, a Bíblia diz que deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E essa comunhão com o Senhor, ela não pode ser desprezada, não pode ser esquecida ou negligenciada. Amém, irmãos? Então, eu creio que momentos de louvor e adoração assim, na comunhão, na unção coletiva, é tremendo. Mas também momentos nossos com o Senhor não podem ser minimizados ou deixados de lado. Deus nos chama à comunhão. Tem coisas que Deus só vai liberar sobre a sua vida, tanto de conhecimento como de bênçãos, na sua intimidade com Ele. No Evangelho de João, quando Jesus chama a atenção a respeito de oração, e ele diz, olha, quando vocês forem orar, não sejam como os fariseus que oram nas praças ou nas sinagogas para mostrar que estão orando. Ele diz, esses já receberam a recompensa deles. Mas você não. Entra no seu quarto, ora em secreto. E o seu pai que te vê em secreto, ele vai te responder, ele vai te abençoar. Amém, irmãos? Interessante porque Jesus faz essa comparação com os fariseus nesse texto. E na verdade eram aqueles religiosos daquela época. Agora, existe uma grande diferença entre as pessoas que viveram de Adão até a vinda de Jesus para nós. Aqueles que são igreja. Aqueles que estão na nova aliança com Cristo Jesus. A Bíblia fala que quando Adão pecou e o pecado entrou no mundo, a morte entrou com ele. E o homem foi separado de Deus espiritualmente, morto espiritualmente. Impedido de uma comunhão direta com Deus. E a única evidência de Deus que os homens tinham
eram os sinais que Deus operava. Eram as coisas que Deus fazia. Irmãos, era um Deus que nós vamos ler no Antigo Testamento, nós vamos ver referências como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de alguém. Estão entendendo? Deus, ele recebia nomes de acordo com coisas que ele fazia. Então, era o Senhor, o Elohim, o Criador, o Trino Deus. Era o Deus, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Jeová Jireh, o Deus da provisão. O Jeová Rafa, o Deus da cura. É o Jeová Shalom, o Deus que é a paz. Ou seja, os atos do Senhor davam características a um Deus que as pessoas olhavam de longe, referenciavam de longe. O Deus que estava na presença na arca, o Deus que estava na presença no tabernáculo, o Deus que estava no Santo dos Santos, o Deus que estava no templo, o Deus que se adorava num monte ou no outro monte. E enquanto as pessoas viviam uma religião onde o intuito delas era de alguma maneira mudar a sua própria vida para poder agradar a esse Deus. Isso é uma característica da religião. A religião tem essa tendência de fazer com que a gente, imprimir na gente um desejo de não, eu vou mudar para de alguma maneira, eu vou me esforçar tanto para mudar, para de alguma maneira eu conseguir agradar a Deus. Mas Jesus, ele veio revelar um novo tempo. Jesus veio revelar o tempo de pai, paizinho. Jesus veio revelar o tempo onde ele diz, olha, vocês quando forem orar, vocês vão orar assim, Pai Nosso, nosso Pai. Não é, irmãos, o que ele está chamando a nossa atenção, que Jesus abriu nessa nova dispensação, onde ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, através de mim você pode vir ao Pai. Um tempo de nova comunhão, um tempo de intimidade. Jesus veio prover isso para cada um de nós. Interessante porque se nós formos ler na nossa Bíblia, no Antigo Testamento, aqueles que recebiam informação de Deus para passar para o povo, os profetas, eles profetizavam a respeito desse tempo que viria. Eles não estavam vivendo ele, mas profetizavam esse tempo que viria. E eu quero que você abra comigo aí Ezequiel no capítulo 36. Oh, glória a Deus. Tem coisas para Deus derramar ainda essa noite sobre a sua vida. Gere expectativas para Deus lhe surpreender. Oh, glória. Acharam? Ezequiel capítulo 36, eu vou ler o verso 25. Diz assim: Ezequiel profetizando a respeito de um tempo onde então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Ei, irmãos, olha o que Deus está dizendo. Vai chegar um tempo onde eu vou fazer algo na sua vida. Eles viviam um tempo onde eles estavam tentando fazer algo para se enquadrar na lei que tinham. Mas Deus está dizendo, ei, vai chegar um tempo onde eu vou fazer algo na sua vida. Eu vou tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Eu vou lavar você e vou limpar você. Eu vou purificar você. Diga, a obra é do Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Em Hebreus no capítulo 8, no versículo 10, abra comigo aí, ou então preste bastante atenção. Hebreus capítulo 8, versículo 10, diz assim: porque
esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior deles. Pois para as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Aleluia. Percebe, irmãos, como é Deus falando o que ele faria? Aleluia. Deus falando o que ele faria. E na verdade, irmãos, a Bíblia diz que nós fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Diz também a Bíblia em Tito, no capítulo 3, no verso 4, eu vou ler para você, eu vou liberar algumas palavras aqui, e eu sei que existe uma unção profética nessa noite aqui nesse lugar, e algumas palavras elas vão pousar sobre a vida de algumas pessoas aqui. Pode ser que seja essa ou a outra, eu não sei muito como vai ser, mas algumas palavras vão pousar e elas vão encontrar lugar no seu coração. E essa palavra vai ficar lá pulsando e algumas coisas vão ser destravadas justamente por conta da unção presente na palavra que você vai receber. Diz assim: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante a lavagem regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas façais a afirmação confiadamente. Aleluia! Oh, glória! Ei, veja, Deus está fazendo uma obra. Que obra é essa? Através de Jesus Cristo, pelo sacrifício de Cristo na cruz, não nosso, ele nos justificou, para que aqueles que creem no que Jesus Cristo fez, sejam justificados pela fé. Não é por obras para que ninguém se glorie, mas é mediante a graça de Deus, pela fé no que Jesus Cristo fez. Então veja a diferença. Num tempo anterior, um povo querendo agradar a Deus e tentando mudar a si mesmos, para que pudessem de alguma maneira ficarem parecidos ou agradáveis a Deus. Agora, num tempo de Cristo, a graça do Senhor é liberada, onde ele mesmo morreu pelos nossos pecados, para que, mortos para o pecado, possamos viver para a justiça. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus fez a obra. É como se Deus estivesse dizendo assim: ei, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ei, irmãos, é Deus que vai fazer a obra na sua vida. Eu vou dizer de novo: é Deus quem vai fazer a obra na sua vida. A Bíblia diz que aquele que começou em nós uma boa obra, aperfeiçoará a cada dia. A religião quer colocar um peso na nossa vida de uma responsabilidade que não, eu tenho que fazer, eu tenho que mudar, eu tenho que conseguir. E quando não conseguimos agir à altura da expectativa que geramos a respeito de nós mesmos, ocorrem o quê? Frustrações, decepções e às vezes até desistimos. Afinal de contas, não, esse modelo eu não consigo ser. É assim ou não é, gente? Mas o que Deus está dizendo aí, ei, é meu, somente meu todo o trabalho. O seu trabalho é descansar em mim. Aleluia. O que eu estou chamando vocês essa noite
é para deixar de lado a religião e entrar na comunhão. Porque é na comunhão com o Senhor que nós vamos ficar parecidos com Ele. Por quê? Porque eu recebo do Senhor, Ele derrama sobre a minha vida, na intimidade, na comunhão com Ele, eu me alimento dEle, é o pão vivo, é o vinho, eu me alimento de Deus. E isso vai começar a dar frutos na minha própria vida. E a Bíblia diz que os frutos do Espírito são paz, amor, paz, mansidão, longanimidade, benignidade, bondade, domínio próprio. Frutos vão começar a aparecer e eu nunca vi uma árvore se esforçar para dar fruto. Você não vai passar, aqui na estrada da Cachamorra tem uma parte que é só de mangueiras. Eu passo ali todo dia para trabalhar. Eu nunca vi uma mangueira toda espremida dizendo, agora vai sair um fruto daqui. Não vi. Não tem uma mangueira suando, agora vai sair uma manga daqui. Não. Frutos nascem. Brotam. De qualquer árvore não, de árvores saudáveis. E Jesus disse, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês são verdadeiramente meus discípulos. A questão não é se esforçar para deixar o pecado. A questão não é se esforçar para deixar os erros ou ser um melhor você. Porque se fosse assim, não precisávamos de Deus, era só nós nos esforçarmos e nós seríamos pessoas perfeitas. Acontece que sozinho não dá. Você já sabe disso. O apóstolo Paulo, em Romanos, ele vai expor isso em palavras. Ele diz, olha, miserável homem que eu sou, porque o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero, esse é que eu faço. Quem vai me livrar do corpo dessa lei? Mas é o mesmo apóstolo Paulo que diz, em Cristo nós somos mais que vencedores. Então, irmãos, se nós tentarmos seguir uma religião, a gente vem para a igreja, a gente dá o dízimo, a gente frequenta as reuniões, mas não é o hábito de frequentar reuniões, de cumprir preceitos que vai te manter de pé no momento da angústia, no momento da pressão, no dia mau que Jesus falou que eles viriam. O que vai nos sustentar no dia mau é a certeza de que o Senhor é por nós. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Quem poderá me separar do amor de Deus? Será a angústia, a tristeza, a falta? Não, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É a certeza de que o meu Pai, a quem eu confio, aquele que é o socorro bem presente no momento da angústia, é o Deus da minha salvação, é o Deus do livramento, é aquele em que eu busco todo o tempo. Porque se nós deixarmos os artifícios entrarem no lugar de Deus, nós vamos ter somente mais uma religião, como tem um monte delas. Quem está entendendo aqui, irmãos? Mas o que Jesus veio trazer não é mais uma religião. O que Jesus veio trazer é comunhão com o Pai. E ele diz, olha, a fim de que no Pai nós sejamos um. Eu no Pai, o Pai em mim, vocês em mim, eu em vocês, o Pai em nós. É como se Jesus estivesse dizendo, ei, Deus veio para que a gente estivesse junto e misturado. Para que a gente pudesse puxar no Espírito, agora esse que está novamente ligado com Deus, das profundezas de Deus. Onde estão todo o mistério, de toda a sabedoria, todo o conhecimento e toda a ciência estão ocultos em Cristo.
Ei, irmão, deixa eu dizer para você, tem tesouros ocultos em Deus. Eu vou dizer uma coisa com toda certeza no meu coração. Tem pessoas passando por coisas aqui que não precisava passar se tivesse buscado em Deus uma sabedoria, um conhecimento para tomar decisões, para tomar direções, para dar o próximo passo. Porque a Bíblia diz que Deus, através do seu Espírito, quer nos conduzir em triunfo. Conduzir em triunfo. Tem coisas maiores do que você já tem experimentado, separadas em Deus para a sua vida, para a minha vida. Nós precisamos garimpar isso, buscar como? Dentro do ambiente de comunhão com o Senhor. E eu não sei se é só comigo, mas nos momentos onde temos que tomar decisões, onde temos que dar os próximos passos, onde temos escolhas a fazer, onde estamos pressionados a tomar decisões, muitas vezes ligamos, mandamos mensagens, falamos com um, com outro e com mais outro. E por último, quando nós deitamos no travesseiro, Senhor, socorro. Não, irmãos. Deus deve ser a nossa primeira escolha. A nossa primeira escolha. Amém? Ah, não posso pedir conselho? Pode. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Mas é o Senhor que é a fonte da vida. Ele é a fonte. Ele é a fonte. E no nosso amanhã Deus já foi. E Ele tem coisas para dizer para a gente ao respeito de como é lá. E é só buscando nele que você vai achar. Aleluia. Aleluia. A Bíblia conta história de... Eu quero chamar a atenção para 2 textos. Talvez a gente abra, talvez eu só conte para você. Um é de um religioso que se aproxima de Jesus e ele diz: bom mestre, sei que você é um mestre vindo da parte de Deus. Esse homem era um fariseu, um dos principais dos judeus, chamado Nicodemos. E ele diz para Jesus: olha, eu bem sei, porque ninguém pode fazer esses sinais se não for de Deus. O que ele está dizendo? Eles estavam acostumados com isso, irmãos, com sinais, com Deus que mostra sinais. E Jesus vem chamar a atenção dele: rapaz, o tempo de sinais já passou. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Deu nó na cabeça desse homem. Ele fala: como pode eu, sendo velho, entrar de novo na barriga da minha mãe? E Jesus vai dizer para ele: eu estou falando de coisas espirituais. Dando exemplo natural, você nem entende. Imagina se eu falar direto das coisas espirituais. A religião quer ver sinais. A religião quer ver coisas acontecendo. E Jesus está chamando a atenção: ei, chegou um tempo onde o primeiro a acontecer vai ser aqui dentro de você. Ninguém vai ver, mas você vai saber. Aleluia. Sabe quem é a primeira pessoa a saber que uma mulher está grávida? Eu não sou mulher, então alguma mulher pode me ajudar? Alguma mamãe aqui? Quem foi a primeira pessoa a saber quando você teve filho? Quem? A primeira pessoa a saber que uma mulher está grávida é ela mesma. Por quê? Sinais. Só que não sinais exteriores, sinais por dentro. Sinais por dentro. Coisas mudaram dentro e você percebeu: epa, algo mudou. Sinais vão acontecer por dentro, no tempo de intimidade com o Senhor. Por dentro vão chegar certeza: opa, gerei. Comecei. Peguei pela fé e comecei a gerar aqui. Olha, ninguém está vendo. Só que de repente não dá mais para esconder. Aí virão os sinais. Aí as pessoas vão começar a ver: ué, você está grávida? É, mas já tem 4 meses. 5 meses. Tem coisas que você vai começar a gerar hoje pela palavra.
Daqui a 3, 4 meses, pessoas vão começar a ver, mas você já começou a gerar hoje, porque aqui dentro você percebeu, algo mudou. Algo mudou. Aleluia. Uma outra pessoa religiosa que se aproximou de Jesus foi uma mulher samaritana. E Jesus estava à beira ao lado de um poço, e ela chega para pegar água. Jesus pede água, e ela diz: olha, como sendo tu judeus, conversa comigo que sou samaritana. A religião tem essas coisas, irmãos, ela afasta a gente. Se você não crê do mesmo jeito que eu, se você não pensa do mesmo jeito que eu, a comunhão fica inviável. Acontece que no novo nascimento é diferente. Porque de dentro começa a transbordar coisas que atraem pessoas, independente se elas são da religião ou não. E Jesus diz para ela algo: olha, se você soubesse quem eu sou, você me pediria e eu te daria uma água viva, de forma que você não ia mais ter sede. Jesus está dizendo: ei, em mim tem algo para acontecer dentro de você, onde essa necessidade de suprir sedes, sabe, eu vou explicar melhor. Sabe quando parece que tem um vazio, que você tenta preencher ele com trabalho, tenta preencher ele com dinheiro, tenta preencher ele com coisas, com roupa, com familiar, com cônjuge, com namorado, mas sempre que você alcança, parece que o vazio ainda está lá. Uma sensação de sede constante. Jesus está dizendo: isso aí só eu consigo suprir. Porque isso não é, você não sabe discernir ainda, mas não é uma necessidade física. É uma sede no espírito. E a sede espiritual só se mata com palavra, com água viva. Aleluia. E Jesus profetiza coisas a respeito da vida dela, e em algum momento da conversa ela diz: eu vejo que você é profeta. E ela pergunta: olha, nossos pais dizem que é aquele monte o lugar de adorar. Os judeus dizem que é aquele outro monte. E você? Veja o que a religião faz. A religião mostra que não é aquele lugar que é para adorar. Sobe aquele monte, vai naquele templo, vai naquele lugar ou naquele outro. E Jesus diz para ela: olha, vem a hora onde os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Não é no templo, não é no monte, não é aqui ou ali, é aqui dentro. É em espírito e em verdade, é trancado no seu quarto, sozinho com o Senhor. É dentro do seu carro, conversando com Ele ao ir trabalhar. Ei, é você e Ele. No meio de uma multidão onde muitas vozes têm ao redor, mas você está ali falando em secreto com o seu Pai que te ouve, e o seu Pai em secreto está te respondendo. Tem coisas a serem destravadas essa noite nesse lugar, e a palavra que está chegando no seu coração está gerando. E daqui a 3, 4 meses, pessoas vão começar a ver. Deus está nos chamando para um tempo de comunhão. Como faz isso, pastor? Diga comigo: oração e palavra. Oração e palavra. Os verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Comunhão, oração em outras línguas e palavra. Em espírito e em verdade. Amém, irmãos? Ei, um tempo, aleluia. Eu peço, Senhor, que Teu Espírito Santo possa despertar em nós, essa noite, uma fome e uma sede. Uma fome e uma sede de descobrir nessa palavra, na comunhão com o Senhor, aquilo que o Senhor tem separado para esses dias na nossa vida, no nome de Jesus. Eu percebo no meu espírito pessoas agitadas, de um lado e de outro, de um lado e de outro.
e tentando com isso agradar ao Senhor. É mais ou menos como aquela história que a Bíblia conta de Marta e Maria, onde uma estava para lá e para cá, e a outra resolveu estar aos pés de Jesus. E enquanto a que reclamou, olha, minha irmã está aí, eu tenho muita coisa para fazer, e Jesus disse, ela escolheu a melhor parte. Irmãos, prestem bem atenção e recebam isso com sabedoria. Eu não estou dizendo que a gente vai ficar parado, sentado, esperando as coisas acontecerem. Não é isso não. Amém? Nem é meu feitio. Mas existe uma agitação acontecendo em algumas pessoas para ver as coisas acontecendo e elas não estão. Isso está lhe deixando ansioso, agitado, entristecido, e até mesmo o seu corpo já começou a reagir a isso. Tamanha essa agitação, e Deus está dizendo essa noite, ei, é tempo de parar, respirar e entrar em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade, em tempo de oração e palavra. Diga comigo, tempo de oração e palavra. Aleluia. Aleluia. E sabe o que vai acontecer, irmãos? Nesse tempo de oração, onde você vai abrir o seu coração ao Senhor, vai se trancar no seu quarto, vai para algum lugar, eu não sei. Cada um tem o seu jeito. Ali você vai abrir o seu coração e vai colocar diante dele as suas necessidades. Como diz Filipenses no capítulo 4, no verso 6, por meio de orações, súplicas, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. A Bíblia fala, irmãos, que Deus quer nos revelar coisas grandes que não sabes. Tem coisas grandes para Deus revelar. A sensação que eu tenho, irmãos, é assim, é de algo de rompimento mesmo, de meter o pé na porta para coisas abrirem e acontecerem. Mas isso só vai acontecer nesse ambiente de oração, que Deus está te chamando para Ele. E então, na comunhão com o Espírito Santo, em oração com o Senhor e com a sua palavra, Deus vai começar a revelar coisas da palavra dele para você, estimulando e alimentando a sua fé. E uma vez crendo nessa palavra, uma necessidade de se enquadrar nela vai gerar. Mas é Deus que opera em nós tanto o querer como o efetuar. Então Deus mesmo, aquele que nos auxilia nas nossas fraquezas, vai começar tanto a nos convencer, como nos conduzir, como nos direcionar e capacitar a viver o que Ele tem de melhor. E de repente aquelas coisas que eram fraquezas se transformam em fortalezas. E aqueles erros que eram constantes passam a ser um lugar onde você vai estender a mão e puxar outros para o lugar firme. Os lugares onde você se sentia impressão vai ser o ambiente onde você vai estar confortável para libertar outras pessoas. Por quê? Porque aquele que começou em vós uma boa obra a aperfeiçoará a cada dia. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Amém, irmãos. Eu estou finalizando, eu só quero dar um testemunho para você, para a coisa ficar um pouco mais prática. E você entender um pouco melhor o que eu estou querendo compartilhar com você essa noite. Eu não sei se vocês já passaram por dia mal. Alguém já passou por um dia mal aqui? Alguém já passou por semana mal? E quem já teve mês mal? Tem coisa que acontece que parece que o tempo não passa, né? É tipo assim, tá bom, Deus, já foi o dia mal. Só que se transformar na semana mal. E depois, já tá virando um mês mal. Mas não é porque Deus está te testando ou te provando. Não, Deus continua lá. Talvez seja a falta de entrar com ousadia diante do trono da graça,
a fim de encontrar graça e misericórdia para a ocasião oportuna. Talvez esteja faltando esse momento de entrar com ousadia no ambiente da intimidade, no ambiente da oração e da palavra. Irmãos, e desse tempo de pressão, eu resolvi entrar nesse lugar. E em oração com o Senhor, o Espírito Santo me trouxe à memória um texto. E eu fui para dentro da Bíblia achar, ou buscar, ou garimpar, ou procurar outros textos semelhantes. E eu fui anotando cada um deles. E no fim, eu fui lendo, e depois relendo, quando de repente se levanta por dentro uma certeza tão grande. E uma paz que o entendimento não consegue destrinchar e entender. Mas é algo que vem de dentro. E com essa firme certeza, a paz se instala. E agora você pode afirmar com toda certeza: o meu Deus, o meu Pai está agindo. E eu comecei a ler. Naum capítulo 1, verso 7. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. 2 Samuel 22, verso 7. Na minha angústia invoquei ao Senhor, clamei o meu Deus, ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. 2 Crônicas 15, verso 4. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Salmo 18, verso 6. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Salmo 50, verso 15. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Salmo 86, verso 7. No dia da minha angústia clamo a ti, porque me respondes. Salmo 91, verso 15. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Salmo 107, verso 6. Então na sua angústia clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Salmo 119, verso 50. O que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Provérbios 11, verso 8. Justo é libertado da angústia. O justo é libertado da angústia, e o perverso a recebe em seu lugar. Aleluia. Eu não sei se o momento que você está vivendo não é um momento de angústia, pode ser que seja um momento de euforia, alegria intensa até. Pode ser que a dificuldade seja um problema de saúde ou algum problema de relacionamento familiar, eu não sei. Mas de uma coisa eu sei: as respostas estão na oração e na palavra. Na oração e na palavra. Na oração e na palavra. E você vai perceber que todas quantas forem as promessas de Deus, tem nele o sim, e por ele o amém. E é para a glória de Deus, por nosso intermédio. Amém? Aleluia. Você pode ficar de pé. Eu sei, eu tenho bem certo disso. Que tem um novo tempo. O tempo é novo, mas é de resposta a coisas antigas que você vem buscando. Coisas que você vem se esforçando, o seu braço já está enfraquecendo até tamanho esforço para alcançar. Buscou isso de forma natural e buscou na religião também. Mas Deus está dizendo: é na oração
e no Espírito. Não vai ser por força ou violência, vai ser pelo Espírito. Deus simplesmente vai lhe comunicar coisas nesse tempo de oração, que vai se estabelecer uma fé tão plena, que a partir daí, você já vai começar a gerar por dentro. Ninguém vai ver, mas 3 ou 4 meses, irmão, grava isso. 3 ou 4 meses. 3 ou 4 meses. 3 ou 4 meses. Pessoas vão começar a ver e a notar aquilo que você começou a gerar nesse tempo. Nesse tempo. 3 ou 4 meses. Eu vou ouvir testemunho dessas coisas. Aleluia. Deus é bom. Feche seus olhos. Pai, eu te agradeço por essa noite. Te agradeço pela tua palavra e porque o Senhor nos chamou a um ambiente de intimidade, mas também um ambiente de conquista. Um ambiente de conquista. Um ambiente de conquista. Porque, Senhor, não é pelas obras, para que ninguém se glorie, mas o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Galardoador. Pai, eu creio num tempo de galardão sendo derramado do Senhor sobre a nossa vida, aqueles que o buscam. Aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Em oração em outras línguas e pela palavra. Amém, irmãos? Deixa eu dizer a sensação que eu estou aqui leve. Tipo, entreguei para você o que estava pesando sobre mim. Com uma certeza, essa palavra vai fazer diferença na sua vida. E você vai pegar isso, colocar em prática e começar a gerar. E daqui a 3 ou 4 meses, as pessoas vão começar a ver. Amém. Louve ao Senhor e agradeça a Ele por essa noite, no nome de Jesus. Aleluia. E o dia mau eu não temerei, porque estás comigo, descansarei. Terra e seus passarão, mas sei onde te encontrar, no mesmo lugar está. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.